membros de gangues notórias passaram suas vidas imersos em crimes hediondos, fugindo da polícia e deixando um rastro de destruição. Mas agora, a realidade bate à porta. Como eles lidam com essa perspectiva? Sentem remorso pelo caminho que escolheram ou ainda se mantêm desafiadores diante da sentença? Prepare-se para mergulhar nas mentes desses criminosos e ver como eles reagem ao peso de uma prisão perpétua. E atenção, o último caso vai te surpreender. Lee Manuel Rios. Em março de 2015, Rios, então com 24 anos, matou Kenneth Lopez, um jovem de 18 anos. O corpo de Lopez foi encontrado na Dwight Street no final daquele mês. Rios estava acompanhado de Jonathan Guevata, de 20 anos, um respeitado membro da gangue Latin Kings. A motivação para o assassinato começou com um desentendimento entre Rios e Lopez. Rios convenceu o adolescente de que resolveriam a situação de uma maneira pacífica. O tribunal ouviu que, para isso, Lopez e Rios pegaram um táxi juntos, até uma área isolada, onde o assassinato ocorreu. O promotor assistente Max Bennett revelou durante o julgamento que Rios disparou 5 tiros, mas apenas 4 acertaram Lopez, sendo 2 deles na cabeça. Após o crime, Rios tomou a arma de Lopez e a levou consigo. A prisão de Rios aconteceu depois que a polícia invadiu seu apartamento com um mandado de busca e outro de homicídio. Durante a busca, foram encontradas 2 armas carregadas, uma das quais pertencente a Lopez. A polícia também apreendeu uma balança digital, mais de 10 gramas de cocaína, maconha, embalada para venda e materiais de embalagem. Além das acusações de assassinato, Rios enfrentou também acusações de posse de cocaína com a intenção de distribuir, armazenamento impróprio de uma arma de fogo de alta capacidade com um menor e posse de uma arma de fogo de alta capacidade. Nem Rios, nem os membros de sua gangue demonstraram qualquer tipo de remorso durante o julgamento, mantendo uma postura fria e impassível. A brutalidade do crime, somada à falta de arrependimento, deixou claro que Rios não apenas premeditou o assassinato de Lopez, mas também mostrou total desprezo pela vida humana e pelas leis. Mas esse caso nem se compara ao último desta lista, que arrepia por tamanha crueldade. Antes disso, conheça George Goeld Thomas. É amplamente reconhecido como um dos líderes de gangues mais perigosos da África do Sul. Seu nome? George Goeld Thomas evoca pavor tanto em civis quanto em membros de gangues rivais. A simples menção de Goeld traz à mente a violência, e Thomas, sem dúvida, carrega esse nome com orgulho. Enquanto muitos chefes de gangue comandam roubos ou assassinatos a partir de seus esconderijos, Thomas se destaca. Ele orquestrou cerca de 4 assassinatos diretamente de dentro da prisão. Thomas enfrentou mais de 50 acusações, que incluem 7 homicídios, 3 tentativas de homicídio, posse ilegal de armas e munição, extorsão, roubo qualificado e arrombamento, entre outras relacionadas a gangues. Como resultado, ele foi condenado à prisão perpétua por cada um dos 7 assassinatos dos quais foi acusado. Desses 7 homicídios, Thomas foi responsável por atirar em 3 das vítimas e planejou os outros 4 a partir de sua cela. Porém, ele não agiu sozinho. 6 membros de sua gangue também receberam a mesma sentença de prisão perpétua, com outros envolvidos sendo sentenciados apenas de 12 a 25 anos. Essas prisões e condenações fazem parte do esforço do Estado para combater o crime organizado e reprimir a atuação das gangues, especialmente as gangues 26 e 28, que são algumas das mais cruéis do país. O julgamento começou em 2010, tratando de crimes que ocorreram entre 1999 e 2010, com os réus enfrentando mais de 150 acusações no total. A influência de Thomas era tão temida que 12 pessoas ligadas ao caso,
Metade delas testemunhas do Estado foram assassinadas antes de poderem depor. Não foi surpresa que a galeria do tribunal fosse esvaziada durante o processo, com apenas jornalistas presentes, pois as testemunhas estavam claramente aterrorizadas. Algumas dessas testemunhas, acompanhadas por guarda-costas, relataram que as gangues tentaram várias vezes matar Curtis Esterhuizen, um membro da gangue rival, Clever Kids. Foi após um desses atentados que Thomas foi finalmente preso. Enquanto aguardava julgamento, Thomas continuou a dar ordens de assassinato, fazendo mais de 30 mil ligações telefônicas a partir de sua cela. As testemunhas forneceram depoimentos contundentes e uma abundância de evidências levou à condenação de Thomas e seus cúmplices. Durante todo o processo, ele não demonstrou nenhum remorso, mantendo um sorriso enigmático em seu rosto. Se este caso choca, espere até conhecer Lisandro Posada Vázquez. Junto com outros 4 membros da gangue MS-13, foi acusado de um crime brutal que chocou a comunidade. O grupo atraiu Raymond Wood, um jovem de 17 anos, sob o pretexto de uma transação de maconha. Eles o levaram de Lynchburg para o condado de Bedford, onde cometeram um assassinato impiedoso. Raymond foi deixado inconsciente, estrangulado e, em seguida, esfaqueado repetidamente. Para aumentar a crueldade, os criminosos cortaram a mão direita do jovem antes de abandoná-lo. Lisandro foi preso e acusado de homicídio qualificado, sequestro com intenção financeira e participação em gangues. Em julgamento, ele se declarou culpado de todas as acusações. Como resultado, recebeu uma sentença de prisão perpétua pelo homicídio, mais 10 anos adicionais por participação e filiação à gangue. Os outros envolvidos no crime também enfrentaram punições severas. 2 membros da gangue foram condenados à prisão perpétua, enquanto os outros 2 receberam décadas de prisão, após serem considerados culpados de assassinato. Apesar da gravidade das acusações e das sentenças, Lisandro não mostrou qualquer remorso por suas ações durante o julgamento. Sua postura fria e apática destacou ainda mais a brutalidade do crime. Embora tenha se entregado às autoridades e aceitado a responsabilidade pelos seus atos, sua ausência de arrependimento gerou revolta e discussão pública. E agora o caso mais chocante desta lista: Abel Gallegos. Imagine ver sua vida se desfazer enquanto familiares e amigos choram ao vê-lo ser levado do tribunal para passar o resto da vida na prisão. Quando Simone Duran, de 28 anos, identificou Alonso Quintana em uma linha policial como suspeito em uma investigação, ela não sabia que estava assinando sua própria sentença de morte. Em retaliação pela identificação de Quintana e sua conexão com outros membros de gangue, Abel Gallegos e René Rosales atraíram Simone para um motel. Lá sequestraram-na, atiraram nela várias vezes e tiraram sua vida. Como se isso não fosse brutal o suficiente, Rosales e Gallegos despejaram gasolina em seu corpo e o incendiaram. Após investigações intensivas, o trio assassino foi preso e levado a julgamento. Com mais de 30 testemunhas e uma vasta quantidade de evidências, o tribunal não demorou para chegar a um veredicto. Antes deste caso, René Francisco Rosales já havia sido condenado 6 vezes por acusações criminais. Rosales recebeu uma sentença de mais de 120 anos de prisão. Alonso Quintana, identificado pela polícia como um criminoso reincidente, foi condenado à prisão perpétua. Abel Candy Gallegos enfrentou as consequências mais severas. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, mais 163 anos adicionais. As acusações incluíram sequestro de 2º grau, retaliação contra uma testemunha, assassinato de 1º grau, com intenção e deliberação, conspiração para cometer assassinato de 1º grau, adulterar evidências, adulterar um corpo humano e posse com intenção de fabricar ou distribuir substâncias controladas, entre outras. Gallegos e seus comparsas não demonstraram nenhum sinal de remorso. E se esses casos te chocaram, confira este vídeo sobre o homem que fez o tribunal tremer. Fiquem com Deus e nos vemos em breve.